Sob o sol escaldante do meio-dia, a grande feira livre, habitualmente agitada, transformou-se subitamente em uma arena de resistência. Mariana, uma estudante do ensino médio em seu uniforme escolar azul e branco, levantou-se contra a extorsão cruel do sargento Peixoto. No entanto, por trás da firmeza de Mariana, escondia-se uma conspiração. Um esquema sombrio avaliado em centenas de milhões de reais, controlado por uma figura misteriosa conhecida apenas como T. O sol do meio-dia derramava sua luz implacável sobre cada canto daquela grande feira, fazendo com que as sombras dos comerciantes e clientes caíssem de forma nítida sobre o asfalto quente, repleto de cores vibrantes das verduras e legumes. O aroma de pimenta fresca, cebolinha e terra molhada misturava-se com o som das risadas altas e dos feirantes gritando para atrair seus clientes fiéis. No meio daquela agitação que pulsava como o coração de uma cidade pequena no subúrbio, a barraca de Dona Cida permanecia firme. A mesa de madeira simples, cheia de pilhas de couve, tomates maduros e pimentas vermelhas brilhantes, estava organizada meticulosamente, como se não quisesse perder para o caos ao redor. A presença de Dona Cida com sua blusa creme e um avental florido, era sempre uma visão familiar para os fregueses que vinham todos os dias pechinchar com simpatia. Não muito longe dali, o som de passos apressados foi ouvido se aproximando. Mariana, filha única de Dona Cida, surgiu do portão da feira, ainda vestindo o uniforme da rede estadual. A camiseta branca e a calça jeans azul que ela usava ainda estavam alinhadas, embora o suor grudasse em suas têmporas. Seus cabelos negros estavam presos em um rabo de cavalo, dando-lhe um ar decidido e maduro. Sem perder tempo, ela colocou sua mochila preta no canto da barraca e vestiu um avental de pano simples. Com agilidade, ela começou a organizar os maços de espinafre, pesar a pimenta malagueta e atender os clientes que esperavam pacientemente. Sua presença sempre trazia ânimo para sua mãe, como se a feira quente e abafada se tornasse um pouco mais leve de suportar. Em meio à gritaria e aos chamados dos outros feirantes, a proximidade de Mariana e Dona Cida era uma cena que aquecia o coração. Cada movimento delas era sincronizado. Dona Cida dizia o preço em voz alta, enquanto Mariana preparava as sacolas de compras com destreza. Os clientes que as conheciam frequentemente elogiavam a jovem que não hesitava em ajudar a mãe. Embora tivesse acabado de chegar da escola, essa rotina quase sem pausas havia se tornado o pulso da vida que elas seguravam com firmeza, um ritmo simples, mas cheio de significado, fortalecendo os laços familiares e sustentando seus dias. No entanto, por trás dessa cena harmoniosa, ninguém suspeitava que aquela tarde aparentemente comum seria o ponto de partida de uma tempestade que abalaria tudo. A multidão da feira, geralmente reconfortante, de repente guardava uma vibração sutil, como se o ar trouxesse uma mensagem invisível. A luz do sol que refletia nos telhados de zinco parecia espelhar um sinal de aviso não dito. Mariana, com um olhar calmo, mas cheio de prontidão, não percebia que os passos daquele dia levariam ela e sua mãe a um evento que sacudiria a ordem de suas vidas. Por trás do aroma de vegetais frescos e do barulho do comércio, uma história que revelaria força, coragem e justiça começava a ser escrita sem que elas percebessem. A luz do sol que penetrava pelas frestas das coberturas improvisadas da feira iluminou uma figura alta e corpulenta que caminhava firmemente entre a multidão. Seus coturnos pretos emitiam um som pesado cada vez que atingiam o chão de concreto úmido. A farda caque da polícia militar, justa ao corpo, destacava seu peito largo e braços musculosos, afirmando a autoridade de um agente acostumado a comandar. Aquele era Peixoto, o nome que há muito tempo era sussurrado entre os feirantes. Seu rosto moreno parecia ainda mais duro devido à linha do maxilar tensa, enquanto seu cabelo raspado, quase careca, brilhava sob a luz intensa do sol do meio-dia. Cada passo seu fazia com que a atmosfera, antes barulhenta, ficasse subitamente abafada. Como se toda a feira prendesse a respiração. Por trás de seu corpo intimidador, Peixoto carregava uma reputação não menos assustadora. Os comerciantes o conheciam como o oficial que rotineiramente cobrava a taxa de segurança, uma cobrança que ele dizia ser para manter a ordem, mas que na verdade, era apenas uma ferramenta de extorsão velada típica das milícias locais. Normalmente ele vinha com um rosto inexpressivo e exigências que já haviam se tornado hábito.
Mas naquela tarde foi diferente. O brilho em seus olhos era afiado, o maxilar estava travado e os movimentos de suas mãos mostravam impaciência. Como se houvesse um grande peso empurrando-o a agir com mais crueldade do que o habitual. As pessoas que estavam em seu caminho espontaneamente se afastavam, deixando um corredor vazio que refletia a tensão sem rodeios. Peixoto parou bem em frente à barraca de Dona Cida. Seu olhar perfurava como se quisesse atravessar a coragem de qualquer um que ousasse desafiá-lo. Com uma voz grave que fazia o ar vibrar, ele exigiu o triplo da tarifa habitual. Como se a lei do mercado e a lógica do comércio não significassem nada diante dele. Dona Cida, que estava arrumando a couve, paralisou instantaneamente, suor frio escorreu por sua têmpora. Não pelo calor do sol, mas pelo pedido inesperado. O resultado das vendas daquele dia nem sequer cobria a metade do valor mencionado. A voz dos clientes, antes animada, agora se transformava em sussurros preocupados, aumentando o peso do medo que pairava no ar. Peixoto permaneceu ereto. Seus braços cruzados sobre o peito pareciam desafiar qualquer um que tentasse contestar. O olhar em seus olhos refletia a certeza de que ninguém poderia enfrentá-lo. Nenhuma lei era capaz de pegá-lo. Cada palavra que saía de sua boca soava como uma ordem que devia ser obedecida, não uma oferta que poderia ser negociada. Diante da força física e da aura de dominação tão densa, Dona Cida só pôde ficar em silêncio. Seu coração batia acelerado, enquanto a sombra da ameaça se tornava mais espessa. O dia que começara cheio de ocupação e ânimo agora se transformava no início de uma pressão que não apenas testaria a coragem, mas também revelaria uma conspiração obscura muito mais profunda. A atmosfera da feira, antes cheia de burburinho, silenciou subitamente quando o tom de voz de Peixoto subiu como o estrondo de um trovão. Dona Cida, que acabará de tentar explicar sua condição financeira com voz baixa, foi imediatamente interrompida pelo olhar dele, queimando de raiva. Com passos largos e movimentos rápidos, Peixoto aproximou-se da mesa de madeira cheia de vegetais frescos. Sem dar a menor pausa, ele balançou a perna calçada com um coturno preto brilhante e chutou a barraca de legumes com força total. O som da madeira estalando e quebrando veio acompanhado pelo barulho dos legumes caindo, criando um estrondo que ecoou por toda a feira. As verduras arrumadas com tanto cuidado se espalharam instantaneamente. Maços de couve voaram longe para o chão molhado. Pimentas vermelhas rolaram descontroladamente misturando-se com a terra, e tomates maduros estouraram, liberando um aroma ácido que golpeou o olfato. Os clientes que estavam ao redor da barraca gritaram assustados. Alguns recuaram apressados cobrindo a boca, enquanto outros abraçavam seus filhos com rostos em pânico. O som de risadas baixas de dois outros policiais que estavam atrás de Peixoto soou como um escárnio que aumentava a dor da situação. A feira, geralmente cheia de gritos de preços e brincadeiras de pechincha, agora estava num silêncio aterrorizante, como se o ar ao redor também estivesse preso. Dona Cida ficou estática. Suas mãos tremiam, segurando uma emoção entre o medo e a raiva. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra conseguia sair. Diante dela, Peixoto inclinou-se um pouco, encarando-a fixamente como um leão pronto para atacar com uma voz baixa, mas cheia de ameaça. Ele sussurrou devagar, mas audível: "Amanhã eu volto. Se o dinheiro não estiver aqui, não espere poder vender aqui nunca mais." Cada palavra foi como um prego cravado no coração, confirmando que aquela ameaça não era apenas uma frase, mas uma ordem que seria executada sem piedade. Depois de terminar sua sentença, Peixoto virou-se lentamente. Um movimento que só fez a tensão ser sentida ainda mais. Os outros policiais que o acompanhavam riram discretamente, como se seus atos fossem apenas parte de uma rotina normal. Os passos pesados de seus coturnos deixaram um som ecoante, enquanto a poeira e os pedaços de legumes espalhados tornaram-se testemunhas mudas da arbitrariedade que acabará de acontecer. A feira, que costumava ser o centro da vida, agora congelava, guardando um medo suspenso, marcando o início de uma grande batalha entre a coragem do povo humilde e o poder que abusava de sua autoridade.
Naquela tarde, a luz do sol, que começava a pender para o oeste, atravessava as frestas dos telhados de zinco, espalhando uma cor dourada nos cantos da feira que começava a esvaziar. Mariana caminhava rápido entre o que restava da multidão. Seu uniforme escolar ainda estava alinhado, apesar do suor na testa. Ao chegar à barraca, seus passos pararam bruscamente. Lá estava Dona Cida sentada, abatida em um pequeno banco de madeira onde costumavam organizar as vendas. O rosto da mãe estava pálido, os olhos inchados e os ombros caídos, indicando um fardo imenso. Aquela visão atingiu Mariana com mais força do que o sol escaldante que assava aquela grande feira desde cedo. Com passos apressados, Mariana se aproximou e colocou sua mochila no chão ainda úmido da limpeza. Mãe, o que houve? Por que a senhora está assim? Sua voz soava preocupada, porém firme. Dona Cida suspirou profundamente, segurando as lágrimas que quase rompiam, e com voz trêmula contou tudo o que aconteceu, do início ao fim. Como Peixoto chegou com passos arrogantes exigindo o triplo da taxa de segurança, até o momento em que chutou a barraca da qual tanto se orgulhavam. Cada palavra saía devagar, como se cada detalhe fosse uma ferida nova sendo reaberta. Mariana ouvia sem interromper, mas cada frase dita por sua mãe era como fogo sendo alimentado com óleo dentro de seu peito. As imagens da violência ficaram gravadas claramente em sua mente. O chute da bota preta de Peixoto destruindo os legumes frescos, o olhar ameaçador encurralando sua mãe e as risadas abafadas dos policiais atrás dele. Seu maxilar endureceu, sua respiração acelerou. Seu coração fervia não apenas de raiva, mas também por um sentimento de injustiça sufocante. O mundo que deveria proteger pessoas como sua mãe revelava-se cruel. A face da autoridade que deveria guardar tornava-se predadora. Ela segurou firme a mão de sua mãe, olhando fixamente nos olhos ainda úmidos. Não tenha medo, mãe. Nós não estamos erradas, disse ela com um tom firme que cortou o ar da tarde. Do olhar ardente em seus olhos, nasceu uma determinação inabalável. Mariana sentiu algo diferente fluir dentro de si, uma força que vinha não apenas da raiva, mas da convicção de lutar contra a injustiça. No meio da feira que começava a silenciar, com o cheiro de restos de legumes e terra molhada ainda presente, nascia a determinação de uma jovem pronta para enfrentar o poder opressor. Não importava quão grande fosse o risco. O sol do dia seguinte cravava um calor penetrante em cada canto da grande feira, refletindo a luz nos telhados de zinco e fazendo o ar vibrar com o mormaço. A atmosfera estava agitada como de costume. Vozes de feirantes oferecendo mercadorias, aroma de pimenta e cebola, o barulho dos passos dos clientes indo e vindo. Mas na barraca de Dona Cida havia uma tensão invisível que não existia no dia anterior. Mariana estava de pé ao lado da mãe, ainda vestindo seu uniforme escolar. Um avental de pano cobria parte de sua calça jeans. Seu olhar era direto, o rosto inexpressivo, mas o brilho em seus olhos ardia como brasa. Cada cliente que passava podia sentir que aquela barraca, naquele dia, não estava apenas vendendo legumes, havia algo maior esperando para explodir. Ao longe, o som de passos pesados misturados com o bater de coturnos se aproximou. Peixoto surgiu, seu corpo robusto bloqueando a luz do sol e projetando uma grande sombra no corredor da feira. Sua farda da polícia ainda estava impecável, mas seu rosto mostrava uma raiva indisfarçável. Alguns comerciantes que o conheciam se afastaram espontaneamente, deixando um espaço vazio como um corredor de honra repleto de tensão. O barulho da feira diminuiu instantaneamente. As conversas pararam e o que se ouvia era apenas o tic-tac de um relógio velho em um dos quiosques, que parecia também prender a respiração. Sem rodeios, Peixoto parou bem em frente à barraca de Dona Cida e com um tom grave que cortava o ar, exigiu o dinheiro do dia anterior. Como se o evento passado não tivesse deixado vergonha ou hesitação. Seu olhar desafiava, esperando o medo que costumava aparecer. Mas desta vez foi diferente. Antes que Dona Cida pudesse se mover, Mariana deu meio passo à frente. Seu corpo estava ereto e seu olhar penetrava agudamente. Não tem dinheiro para o senhor, sua voz foi alta e clara, fazendo com que vários comerciantes ao redor se virassem espontaneamente. O senhor deveria nos proteger,
não nos oprimir. A frase ecoou como se cada letra esbofeteasse a arbitrariedade tolerada por tanto tempo. O silêncio se espalhou rapidamente. Alguns segundos pareceram minutos longos. Peixoto ficou em silêncio por uma fração de segundo, surpreso pela coragem de uma estudante do ensino médio parada à sua frente, com o uniforme ainda cheirando a giz da sala de aula. Seu rosto endureceu, o maxilar tensionou e seus olhos se estreitaram. Todo seu corpo ficou tenso como um cabo de aço pronto para arrebentar. Enquanto isso, Mariana continuava olhando diretamente. Não se moveu nem um milímetro. O vento quente que varria a feira parecia trazer uma mensagem silenciosa. Hoje, o poder que costumava oprimir receberia uma resposta. Todos que assistiam podiam sentir que uma batalha de palavras e coragem acabará de começar e ninguém sabia como terminaria. A frase firme que acabará de sair dos lábios de Mariana foi como uma faísca atingindo gasolina. O rosto de Peixoto ficou imediatamente vermelho, as veias do pescoço saltaram e sua respiração ficou pesada. Num instante, sua raiva explodiu. Com um movimento rápido como um raio, a mão direita de Peixoto se ergueu e esbofeteou o rosto de Mariana com muita força. O som do tapa estalou alto, atravessando o ar quente do meio-dia e ecoando entre as bancas de legumes e os corredores estreitos da feira. Instantaneamente, as conversas dos feirantes foram cortadas. Apenas o som de pombos assustados voando dos telhados foi ouvido. Todos os olhos se arregalaram. Alguns clientes gritaram e algumas crianças cobriram o rosto com as mãos. Mariana chegou a ser empurrada meio passo para trás. Seu cabelo preto preso no rabo de cavalo balançou para frente. Mas ela não caiu. Ela abaixou a cabeça por um momento, suportando a dor pulsante em sua bochecha esquerda que agora estava vermelha. No entanto, aquela calma não era sinal de rendição. Lentamente, ela levantou o rosto novamente, encarando Peixoto com um olhar afiado que refletia uma coragem inabalável. Aquele olhar era tão forte que fez algumas pessoas ao redor engolirem em seco, sentindo um arrepio frio que contrastava com o calor do dia. No silêncio tenso, a coragem de Mariana parecia irradiar e desafiar o medo que aprisionava o povo da feira há tanto tempo. Então, com um movimento que surpreendeu a todos, Mariana saltou para a frente e chutou o rosto de Peixoto com força total. O tênis preto escolar atingiu o maxilar do policial com um estrondo claramente audível, fazendo vibrar o ar que antes estava congelado. O corpo grande de Peixoto cambaleou para trás. Seus braços se abriram desequilibrados enquanto o boné que estava preso em sua cintura se soltou e caiu sobre uma pilha de legumes espalhados. Gritos de surpresa e incredulidade irromperam da multidão. Alguns comerciantes que costumavam ficar calados agora não conseguiam conter expressões de admiração misturada com alívio. Aquele contra-ataque não foi apenas um movimento de defesa pessoal, foi uma declaração alta sobre a coragem do povo humilde que sempre foi pisoteado. De pé ereta com a respiração controlada, Mariana endureceu a voz que ecoou por toda a feira. Até o povo pequeno pode derrubar um poder tirano. A frase disparou como uma flecha atravessando a parede do medo. As pessoas que antes apenas assistiam agora se aproximavam. Alguns levantaram seus celulares para gravar e o olhar em seus olhos mudou de preocupação para esperança. Peixoto, cambaleante, ainda tentava endireitar o corpo, mas a autoridade que costumava envolver seus passos desmoronou instantaneamente. Sob o sol forte, no meio de pilhas de legumes espalhados, nasceu um novo momento. O dia em que a coragem de uma estudante abalou as fundações da arbitrariedade que fora tolerada por tanto tempo. Pequenos gritos de apoio começaram a ecoar pelos cantos da feira antes silenciosa, como uma onda de coragem recém-nascida. Alguns feirantes que inicialmente apenas assistiam agora erguiam seus celulares, gravando cada segundo daquele momento que jamais imaginaram que aconteceria. Uma estudante de uniforme enfrentando um policial truculento. O ar quente misturado com o cheiro de legumes e poeira, agora estava cheio de uma tensão misturada com admiração. A grande feira, normalmente cheia de conversas de pechincha, transformou-se em um palco de resistência chocante. No meio dos gritos, Peixoto segurava uma raiva borbulhante. Seu rosto moreno agora estava vermelho.
As veias nas têmporas saltavam e seus lábios estavam cerrados, segurando um grito. A dor no maxilar devido ao chute de Mariana parecia cada vez mais aguda, fazendo sua cabeça latejar fortemente. A vergonha misturada com o orgulho ferido envolvia cada movimento seu. Ele estava acostumado a ser respeitado, até temido. Mas naquele dia, diante de tantas pessoas, sua autoridade ruiu. Seus olhos varreram a multidão, vendo as lentes dos celulares gravando, e cada flash de câmera era como uma faca aumentando a ferida em seu ego. Lenta, mas firmemente, Peixoto deu passos para trás. Seus coturnos pretos causavam estrondos pesados que pareciam marcar cada segundo de sua raiva contida. Os feirantes espontaneamente abriram espaço. Alguns prenderam a respiração, sabendo que o perigo ainda não havia passado totalmente. Antes de deixar completamente a barraca revirada, ele olhou para trás, na direção de Mariana. Seu olhar era sombrio, afiado como uma faca pronta para cortar. Com voz baixa, mas cheia de veneno, ele pronunciou uma frase que fez o ar ao redor parecer ainda mais tenso: "Isso não acabou. Você vai se arrepender." As palavras saíram devagar, mas cravaram fundo como uma promessa de vingança friamente calculada. O silêncio desceu por um momento após a frase ser dita. Até o vento que carregava a poeira pareceu parar de soprar. Alguns comerciantes que gravavam baixaram seus celulares com as mãos trêmulas, percebendo que a ameaça não era apenas um blefe. Mariana permaneceu de pé, encarando de volta sem medo, embora no fundo de seu olhar refletisse a consciência de que a batalha apenas começara. Peixoto então se virou. Suas costas largas moviam-se rigidamente enquanto ele se afastava, seguido por alguns de seus subordinados que olhavam feio para a multidão. A grande feira voltou a ficar cheia de ruído, mas não o ruído habitual. Era um barulho que guardava medo e a certeza de que a sombra da ameaça de Peixoto retornaria a qualquer momento, trazendo um novo capítulo ainda mais sombrio do que o que acabará de acontecer. Naquela noite, a atmosfera na pequena casa de Dona Cida parecia muito diferente do normal. A lâmpada pendurada na sala irradiava uma luz amarela, uma penumbra que só aumentava a sensação de solidão. O cheiro residual da feira, uma mistura de pimenta, cebola e terra molhada, ainda estava em suas roupas, mas agora não trazia mais conforto. Dona Cida estava sentada na cadeira de madeira, com o olhar fixo na pequena janela, como se esperasse algo incerto. "Será que devemos nos mudar e vender em outro lugar?" perguntou ela baixinho. Sua voz tremia, segurando a ansiedade. A pergunta ficou suspensa no ar, mais pesada do que a fumaça da cozinha que desaparecia lentamente. Mariana sentou-se ereta ao lado da mãe. O uniforme escolar ainda estava em seu corpo, sinal de que não tivera tempo de trocar de roupa desde que chegará da escola e enfrentará Peixoto. Seu cabelo preso para trás parecia um pouco despenteado, mas o brilho em seus olhos continuava aceso. Com um tom firme, ela balançou a cabeça devagar. "Mãe, nós não estamos erradas. Fugir não é a resposta." Sua frase foi decisiva, contendo uma convicção irrefutável. Por trás daquelas palavras havia uma determinação nascida do senso de responsabilidade e de uma coragem que endurecia cada vez mais. A noite ficava mais silenciosa, ouvindo-se apenas o tic-tac do relógio e o som dos grilos fora da casa, como se também escutassem a conversa tensa. No entanto, a calma da noite naquela casa simples contrastava com o que acontecia em outro canto da cidade. Em uma delegacia cuja construção se impunha com paredes de tinta marrom descascada, Peixoto estava sentado em uma sala fechada com 2 outros homens fardados. A lâmpada fluorescente no teto refletia sombras duras em seus rostos. Peixoto olhava para baixo, limpando o canto da boca machucado, enquanto os 2 homens ouviam com rostos sérios. Entre a conversa entrecortada, o nome de alguém foi mencionado apenas pela inicial T. Não havia título, não havia nome completo. Apenas uma letra pronunciada com um tom cheio de cautela. Como se apenas mencioná-la já trouxesse um grande risco. O diálogo breve naquela sala indicava que o problema era muito mais profundo do que uma simples extorsão na feira. T soava como uma figura poderosa. Uma sombra que controlava muitas mãos sem nunca aparecer na superfície.
Peixoto, que à tarde parecia tão feroz, agora parecia um peão reportando-se a uma força maior. Fora da sala, o corredor da delegacia estava deserto, havia apenas o zumbido das lâmpadas e os passos distantes do oficial de plantão. Aquele silêncio escondia um perigo maior, marcando o início de uma conspiração que arrastaria Mariana e Dona Cida para o vórtice de um jogo de poder muito além do que imaginavam. Desde aquela noite cheia de tensão, Mariana começou a entrar em um terreno que nunca imaginara antes. Depois da escola, ainda usando seu uniforme azul e branco que agora parecia uma armadura, ela ia mais cedo para a feira para juntar pedaços de histórias dos comerciantes mais antigos, conhecidos por serem sábios e cautelosos. Ela os olhava com um olhar penetrante, mas cheio de respeito, tentando decifrar o enigma que até então era apenas um sussurro nos cantos das barracas. Com paciência extraordinária, ela ouvia cada suspiro de voz que saía devagar, como se cada palavra dita fosse um segredo de Estado que não poderia chegar aos ouvidos errados. Das conversas fragmentadas, revelou-se um quadro aterrorizante. Peixoto não era o único culpado, ele era apenas a ponta da lança de uma rede de extorsão que fluía organizadamente como um rio subterrâneo. O dinheiro da segurança extorquido todos os dias não parava nos bolsos dos policiais da feira, mas fluía para cima, para um superior nunca visto. A figura que controlava esse fluxo de dinheiro era chamada apenas pela inicial breve T. E cada vez que essa letra era pronunciada, o tom de voz dos comerciantes baixava, como se apenas mencioná-la pudesse atrair uma catástrofe. Mariana sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Quanto mais ela ouvia, mais embaçada se tornava a figura desse T. Havia quem jurasse que era um alto oficial da polícia capaz de organizar transferências e fechar inquéritos instantaneamente. Outros tinham certeza de que era um empresário corrupto que monopolizava a distribuição de legumes na cidade, canalizando lucros ilícitos através de agentes para manter seus negócios seguros. Alguns boatos eram ainda mais assustadores, dizendo que T tinha ligações com figuras políticas sentadas nas cadeiras do poder, tornando-o imune a qualquer lei. Todas essas especulações formavam uma sombra cada vez mais densa, como uma neblina espessa cobrindo a estrada diante dos olhos. Mariana endireitou as costas, olhando ao redor da feira movimentada, como se procurasse pistas entre as pilhas de legumes e a multidão de clientes. Ela sentia que algo maior do que ela mesma se movia por trás da vida cotidiana aparentemente comum. O nome T não era apenas uma letra, era o símbolo de uma força obscura que aprisionava a cidade. Cada passo seu agora não era apenas para proteger a barraca de sua mãe, mas também para desmascarar a rede que oprimia tantas pessoas. Sua determinação endureceu e em seu coração nasceu uma nova consciência. A luta não era mais apenas contra Peixoto, mas contra uma sombra gigante que controlava a injustiça dos bastidores. Numa tarde quente, quando a feira começou a ficar um pouco vazia após o horário de pico da manhã, Mariana voltou para a barraca de sua mãe com passos que nunca estavam realmente tranquilos. O ar com cheiro de temperos e vegetais que costumava acalmar, agora parecia apenas aumentar o peso de seus pensamentos. Entre o vai e vem decrescente de compradores, um senhor idoso com uma barba rala e grisalha aproximou-se devagar. Era seu Hélio, um vendedor de especiarias conhecido há muito tempo como uma figura sábia e prudente. Com um olhar alerta, ele olhou para a direita e para a esquerda, como se garantisse que ninguém estava prestando atenção, e então deslizou um pequeno pendrive na palma da mão de Mariana. Isso pode ser importante, sussurrou ele, quase inaudível, como o vento que apenas toca o ouvido. Mariana ficou em silêncio por um momento, sentindo uma tensão estranha vinda daquele objeto minúsculo em sua mão. O olhar de seu Hélio estava cheio de seriedade, indicando que aquilo não era apenas um objeto perdido encontrado na rua. Eu encontrei caído perto do posto policial da feira, continuou seu Hélio com a voz ainda baixa, seus olhos olhando longe, como se guardassem uma preocupação profunda. Sem muitas palavras, ele então se afastou, deixando Mariana ali parada com o coração batendo forte. Ao seu redor, o burburinho da feira voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas para Mariana, o mundo parecia ter mudado. Assim que teve oportunidade, Mariana foi a uma pequena lan house em um beco estreito atrás da feira. Dentro da sala com ar-condicionado, cheirando a uma mistura de poeira e papel,
ela sentou-se encarando a tela fraca do computador. Com as mãos tremendo um pouco, ela inseriu o pendrive na porta USB. Um único arquivo estava salvo nele, nomeado apenas com uma data e hora. Quando ela reproduziu o arquivo, uma gravação de voz começou a soar clara. O coração de Mariana disparou quando seus ouvidos captaram a conversa de dois homens. Uma voz era claramente de Peixoto e a outra, mais grave e calma, era chamada de doutor ou comissário. Na gravação, eles discutiam um plano de retirada maciça de fundos dos comerciantes da feira. A razão que mencionavam era para apoiar um projeto de desenvolvimento, cuja forma ainda não estava clara. As palavras grande projeto e proteção de cima eram ouvidas repetidamente, dando a impressão de que aquilo não era uma cobrança extraordinária, mas parte de um plano sistemático para drenar a riqueza da feira. Mariana encarou a tela com um olhar fixo, sentindo como se uma porta para um mundo mais sombrio tivesse acabado de se abrir diante dela. Aquela prova não apenas reforçava a suspeita de que Peixoto era apenas um peão, mas também confirmava a existência do tal comissário, ou alguém acima dele como grande mentor ligado a T. Naquela lan house silenciosa, a determinação de Mariana se solidificou. Ela sabia que agora não era apenas sua mãe que ela precisava proteger, mas toda a feira que era a fonte de sustento de muitas famílias. O céu azul da tarde começava a ficar esbranquiçado pelo calor intenso do sol quando Mariana percorria o caminho de volta para casa depois da escola. Seu uniforme ainda estava alinhado, apenas um pouco amassado nas mangas devido às atividades do dia. No entanto, seus passos, geralmente leves, pareciam pesados por um pressentimento ruim que de repente rastejava por suas costas. O som de uma moto se aproximando devagar atrás dela foi ouvido repetidamente. Não parecia o trânsito habitual daquele beco. Mariana olhou de relance e viu dois homens de jaquetas pretas e capacetes com viseiras escuras, mantendo distância, mas claramente seguindo cada movimento seu. O ar quente de repente pareceu sufocante, sinalizando um perigo cada vez mais próximo. Mariana apertou o passo, percorrendo o beco estreito onde só cabia uma moto, esperando conseguir cortar caminho para o movimento da feira. Mas o som do motor da moto também acelerou o ritmo, como uma sombra que não queria desaparecer. Seu coração disparou. Cada esquina do beco deserto parecia uma armadilha. Numa curva mais estreita, a moto de repente se aproximou. Um dos ocupantes baixou o pé e tentou agarrar a mochila pendurada no ombro de Mariana. A intenção deles era clara, não era apenas para assustar. Num instante, o mundo pareceu desacelerar, dando espaço para o instinto de defesa treinado assumir o controle. Com um movimento quase espontâneo, Mariana girou o corpo e chutou a parte da frente da moto com força total. O estrondo de metal batendo contra a parede úmida do beco fez o veículo oscilar e quase cair. Os dois homens perderam o equilíbrio por um momento, dando a brecha que Mariana tanto precisava. Sem esperar mais nenhuma reação, ela correu o mais rápido possível. Sua respiração ficava ofegante à medida que seus passos batiam no calçamento molhado. O beco estreito, que costumava ser um atalho, agora parecia uma arena de vida ou morte, com paredes de tijolos refletindo o eco de seus passos. Quando quase alcançou o final do beco que se conectava com a feira grande, alguns feirantes que a conheciam agiram rápido. Eles fecharam a passagem estreita com carrinhos de mão e sacos de legumes, criando uma barreira improvisada que impedia a perseguição. Mariana conseguiu se esgueirar para a multidão, misturando-se com o burburinho dos compradores e os gritos de preços. Por cima dos ombros das pessoas que a ajudaram, ela conseguiu olhar para trás e viu seus perseguidores darem meia volta com movimentos bruscos e desaparecerem atrás da curva. Embora tivesse conseguido escapar, o coração de Mariana não se acalmou. Ela sabia muito bem que aquilo não fora coincidência. Os espiões de T já estavam vigiando e a perseguição daquele dia era apenas um aviso inicial da ameaça muito maior que a esperava nas sombras do poder obscuro. Naquela noite, a casa simples de Dona Cida transformou-se em um centro de reunião de emergência carregado de tensão. A lâmpada amarela na sala irradiava uma luz suave, mas o clima lá dentro estava longe de ser calmo.
Mariana sentava-se na cadeira de madeira com seu uniforme escolar ainda no corpo, sinal de que não tivera tempo para se trocar após a perseguição da tarde. Diante dela, Dona Cida olhava cheia de ansiedade, enquanto alguns comerciantes de confiança, seu Hélio, Dona Rina e outros 2 feirantes, sentavam-se em círculo. Seus rostos refletiam cansaço e, ao mesmo tempo, uma determinação ardente. Na mesa de madeira, no meio de pilhas de papéis e anotações pequenas, estavam as provas do início da extorsão que sofriam há tanto tempo. Mariana abriu a conversa com uma voz firme que cortou o silêncio. Ela explicou a importância de reunir provas irrefutáveis, anotações das quantias extorquidas, fotos das mercadorias destruídas e a gravação de voz que já havia salvo no pendrive de seu Hélio. Cada palavra era dita com convicção, embora ela estivesse ciente de que o risco que viria era enorme. Não podemos mais ficar apenas em silêncio. Temos que mostrar para o mundo lá fora que o que acontece nesta feira não é um problema pequeno, mas um crime organizado, disse ela encarando um a um os rostos que ouviam. Eles concordaram que ir à polícia não era uma opção segura. Todos os presentes sabiam que a delegacia local já estava envolvida na rede de propina controlada por T. Em vez de fazer uma denúncia formal, Mariana sugeriu pressionar através da mídia independente e trabalhar com ONGs anticorrupção. Dona Rina, que tinha conhecidos em uma rádio comunitária, assentiu com firmeza, enquanto seu Hélio bateu na mesinha, concordando com a ideia. Eles planejaram como gravar depoimentos das vítimas da extorsão e enviar as provas para jornalistas de confiança sem revelar suas identidades cedo demais. No canto da sala, Dona Cida olhava para a filha com um misto de orgulho e medo. Orgulho da coragem de Mariana, mas medo do tamanho do perigo que as aguardava. Mas Mariana sabia que aquele passo era como acender fogo em uma pilha de papel seco. Uma vez que a faísca saísse, ninguém poderia prever o quão longe as chamas se espalhariam. Ela olhou para a pequena janela voltada para a rua escura, ouvindo o som dos grilos e o ronco de motos passando ao longe. Em seu coração, sentia a adrenalina misturada com receio. Mas o medo não era suficiente para apagar sua determinação. Se ficarmos calados, eles ganham. Se lutarmos, temos a chance de salvar esta feira, disse ela com firmeza. Sua voz ecoou na pequena sala. Sob a luz trêmula da lâmpada nasceu um pacto. Eles não desistiriam, mesmo que o caminho à frente estivesse cheio de ameaças e sombras escuras à espreita. Na semana seguinte, a grande feira, que normalmente era apenas um centro de comércio, de repente tornou-se o assunto de toda a cidade. O vídeo de Mariana chutando Peixoto espalhou-se rapidamente pelas redes sociais, assistido por milhares de pessoas em questão de horas. De celular em celular, dos botecos às repartições públicas, todos falavam da coragem de uma estudante do ensino médio de uniforme que desafiou um policial truculento. A hashtag Justiça pelos Feirantes surgiu preenchendo a linha do tempo com um apoio massivo. A atenção pública tão grande forçou as autoridades a agirem. Peixoto foi chamado para uma investigação interna, um passo que parecia confirmar que a lei finalmente estava do lado do povo. A notícia sobre o afastamento temporário de Peixoto acendeu uma onda de comemoração e alívio. Os comerciantes que ficaram calados por tanto tempo sentiram que podiam respirar um pouco mais aliviados. Alguns até celebraram soltando rojões nos cantos da feira, como se a tirania tivesse ruído. No bar perto da entrada da feira, as conversas dos clientes estavam cheias de elogios a Mariana e Dona Cida. Eles tinham certeza de que aquilo era um sinal de que a justiça ainda poderia ser feita, que a coragem de uma pessoa simples podia mudar o rumo do poder. A atmosfera que fora sufocante agora parecia mais leve, embora apenas na superfície. No entanto, no meio daquele barulho de vitória, Mariana sentia uma estranheza que incomodava sua consciência. Tudo parecia rápido demais. A convocação, a investigação e a decisão de afastamento temporário, tudo concluído em questão de dias. Não houve processo longo, não houve reportagens aprofundadas que normalmente acompanham grandes casos. O mais estranho era que depois que a notícia explodiu, tudo ficou subitamente silencioso. Não havia jornalistas vindo acompanhar o caso, não havia discussões na televisão. Como se o tópico quente tivesse sido deliberadamente abafado por uma mão invisível.
Mariana olhava para a tela do celular cheia de notificações de apoio, mas seu coração estava tomado por uma ansiedade difícil de explicar. Naquele silêncio suspeito, a sombra de T parecia pressionar ainda mais. A figura sem nome que até então só aparecia em sussurros parecia estar esperando o momento certo para se mover. Mariana olhou para o céu do entardecer da janela de seu quarto, sentindo um ar estranho que a lógica não explicava. Ela sabia que a batalha não havia terminado. Peixoto era apenas a superfície de um oceano de problemas muito mais profundo. A vitória celebrada por muitos talvez fosse apenas uma armadilha preparada cuidadosamente, uma tática para fazer todos baixarem a guarda antes que uma onda maior viesse atingi-los. Com o maxilar tenso, Mariana reafirmou sua determinação. Ela não seria enganada por uma falsa calmaria. O meio-dia, que costumava ser o horário mais movimentado da feira, de repente transformou-se em um palco de caos sufocante. O sol refletia o calor no zinco, fazendo o ar vibrar. Mas o burburinho das compras parou quando sirenes de viaturas da polícia uivaram cortando a atmosfera. Vindo da rua principal, vários veículos com o logotipo da polícia chegaram em alta velocidade, levantando poeira que cobria a visão. Mariana, que acabará de arrumar uma pilha de pimentas com a mãe, levantou-se rigidamente, o coração batendo forte. Todos os olhares de comerciantes e clientes voltaram-se para o grupo de agentes fortemente armados que desciam com passos firmes e cheios de autoridade, carregando pastas grossas e papéis oficiais nas mãos. Não era Peixoto que liderava aquele pelotão. À frente, um oficial de alta patente com rosto rígido e tom de voz frio anunciou imediatamente uma ordem oficial de busca e apreensão. Sem falar muito, ele disse o nome de Dona Cida em voz alta, acusando-a de envolvimento com comércio ilegal de mercadorias e falsificação de licenças de distribuição. As palavras ecoaram por todos os cantos da feira, fazendo muitas pessoas prenderem a respiração e sussurrarem em pânico. Alguns outros agentes agiram rápido colocando fitas de isolamento amarelas ao redor da barraca que sempre fora a fonte de sustento da família de Mariana. Em questão de minutos, a mesa de madeira cheia de legumes frescos transformou-se em uma zona proibida vigiada de perto. Mariana sentiu o sangue ferver. Ela imediatamente se colocou na frente dos oficiais. Seus olhos encaravam fixamente. Isso não é verdade. Minha mãe nunca fez isso. Sua voz tremia, mas era firme. No entanto, os agentes continuaram trabalhando sem olhar, como se tudo já estivesse arranjado. Do ponto de vista aguçado de Mariana, o padrão da armadilha era claro. As provas que traziam pareciam arrumadas demais. As acusações foram montadas como se fossem irrefutáveis e o momento da chegada da tropa parecia exato demais para ser coincidência. Num instante, ela entendeu. T havia virado a opinião pública, transformando-as de vítimas em suspeitas aos olhos da lei e do público. A tensão aumentou quando câmeras de mídia apareceram de repente de várias direções. Jornalistas com coletes escritos imprensa levantaram câmeras e microfones, como se esperassem por aquele cenário há muito tempo. Os flashes das câmeras aumentavam a atmosfera aterrorizante, enquanto perguntas afiadas eram lançadas como balas. É verdade que Dona Cida está envolvida com distribuição ilegal? Existe uma rede criminosa por trás desta barraca de legumes? Mariana olhou para aquelas lentes, percebendo que o campo de batalha agora não era apenas a feira, mas o tribunal da opinião pública. Com o maxilar travado e a respiração presa, ela percebeu que o contra-ataque que tanto temia havia chegado. Não apenas um ataque físico, mas uma guerra de imagem arquitetada por T com muita precisão. Os flashes das câmeras ainda ofuscavam quando Mariana deu um passo à frente, pronta para responder aos jornalistas que a bombardeavam. Mas antes que uma palavra saísse, um homem de óculos escuros surgiu da multidão. Seus movimentos eram calmos, passos firmes, como se sua aparição já estivesse prevista num grande roteiro que ninguém entendia. Sem uma palavra, ele entregou um envelope pequeno de cor marrom escuro na mão de Mariana. O toque daquele envelope rígido parecia estranho, frio, como se carregasse um peso secreto muito maior que sua forma. As lentes das câmeras viraram-se simultaneamente para gravar cada segundo daquela cena cada vez mais tensa.
Com a respiração presa, Mariana abriu o envelope sob a luz dos holofotes e o olhar de dezenas de pares de olhos. Dentro, havia apenas um pedaço de papel branco com uma escrita grossa e alinhada. Você tocou no projeto do novo mercadão da cidade, valor de 500 milhões de reais. Peixoto era só um peão. Nós vamos nos encontrar. T. Aquelas palavras cravaram em sua mente, transmitindo uma mensagem mais aterrorizante do que qualquer ameaça física. O projeto avaliado em centenas de milhões de reais explicava todos os despejos de comerciantes, as propinas e o esquema de desvio de verbas envolvendo agentes. Mas uma coisa era mais chocante, a última frase. Nós vamos nos encontrar. Uma promessa de encontro que não continha apenas uma ameaça, mas também um convite para um jogo muito maior. Mariana olhou ao redor, tentando procurar pistas no meio da confusão. Ao longe, seus olhos captaram uma silhueta. Peixoto estava sentado dentro de um carro preto estacionado não muito longe da multidão. No entanto, a figura que geralmente parecia feroz agora estava diferente. Seu rosto parecia pálido e cheio de hematomas. O brilho em seus olhos estava cheio de um medo profundo. Não era mais a figura de um predador, mas como um humano sendo caçado por uma força mais terrível. Perguntas invadiram a mente de Mariana. Seria Peixoto agora um inimigo que se vingaria ou uma vítima que poderia se tornar um aliado contra a força misteriosa de T? Antes que ela pudesse tomar uma decisão, a eletricidade da feira caiu totalmente. As luzes dos quiosques, os painéis de propaganda e até as luzes das câmeras de mídia que ainda estavam ligadas apagaram-se instantaneamente, deixando uma escuridão total. Ouviram-se apenas gritos de pânico, som de coisas caindo e passos apressados. Naquela escuridão, Mariana sentiu um arrepio frio penetrante. Como um sinal de que T não apenas controlava o dinheiro e a polícia, mas também era capaz de controlar a situação com uma precisão assustadora. A história terminava ali. Quem era T de verdade e se Peixoto agora era inimigo ou aliado permanecia um mistério suspenso no ar, como uma